Olá, dando continuidade às nossas conversas no mês de maio sobre saúde mental. Eu tenho mais uma alegria e realização de trazer para essa conversa Renata Berenstein de Azevedo. Renata, para mim, Renatinha, ela é uma sobrinha querida que a vida me deu, de uma amiga irmã com que eu compartilhei toda essa fase adulta, esse nascimento de Renata, esse crescimento, essa beleza de muito amor, de muita confiança e de muito querer bem. E Renata tem um trabalho belíssimo, uma mulher criativa, num ambiente familiar de dois estetas, tanto Esther Zilda quanto Paulo Formindo, o pai, são arquitetos e arquitetos de beleza, de construção, de preservação de patrimônio, de comprometimento coletivo, de ter um olhar para o belo, a cidade, o humanismo. E Renata dá continuidade de uma forma brilhante, mas com um percurso que é muito dela. Natinha, obrigada por estar aqui comigo. É uma emoção. Obrigada a você, Pel, pelo convite, por estar aqui compartilhando um pouco da minha história. Fugi um pouco aí dos caminhos da arquitetura, então, eu trilhei meu caminho pela psicologia, pelo teatro, que é o que a gente vai hoje falar, compartilhar um pouco dessa experiência. Vocês viram? Ela me chamou de Pel. Renatinha e ela me chama de Pel. É como a minha família me chama. E Renata, eu esperava isso. Eu fiquei com medo que você chamasse Petilda. E você chamou Pel. Sim, Renatinha, seu trabalho é espetacular. Reconhecido aqui, em outros estados, você apresentou uma criatividade, um humanismo. A criatividade se ergue no humanismo desse trabalho e na arte de construção, de formar uma ação do humano de modo criativo. Criativo e feliz, e de bem-estar. Bem-estar do sujeito que faz a arte, que está em sofrimento psíquico e que leva sensibilidade, leva humanismo para a sua plateia, para familiares. Conte aí, Renatinha, como é que esse percurso você foi fazendo, foi criando, foi crescendo, engajando pessoas. Cujo perfil você pode contar para a gente como é que você trabalhou. Claro. Chegou a essas pessoas. Então, Pel, eu conto sempre que eu fiz psicologia, mas naquela época, ainda muito jovem, eu não queria muito psicologia, Então eu dizia, eu fiz psicologia, mas o que eu queria mesmo era fazer teatro. E o teatro sempre foi um campo da arte de maior aproximação para mim. Desde muito pequena, eu descobri o teatro e cresci, adolescência, vida adulta, sempre fiz teatro. Então, no final da minha graduação, eu tive a sorte, na Universidade aqui Federal da Bahia, de ser aluna de Marcos Vinícius Matraga, que era um psicólogo, muito atuante no campo da luta antimanicomial. E já no final do curso, eu tenho uma conversa com o Marcos e digo, não quero ser psicóloga, eu quero fazer teatro. E nessa conversa, Marcos me apresenta uma experiência que acontecia em São Paulo, de uma companhia que chama Wenze, e ele me deu um artigo e ele disse, lê isso aqui, porque talvez tenha um teatro que você possa fazer com a psicologia. E a partir daquele artigo eu fiquei encantada, Então ele me apresentava ali, na verdade, uma experiência de uma interlocução, da saúde mental com o teatro, onde tinha muita vida, onde tinha muito pulsar de vida, Me lembro que esse texto contava de um surto durante um espetáculo. E intrigada por isso, eu fui atrás de dizer, se eles fizerem em São Paulo, então a gente também pode fazer aqui. E em 2008, eu escrevi um projeto para a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, que era uma oficina de teatro voltada para usuários de CAPS, Então, para pessoas que faziam tratamentos psiquiátricos, devido a transtornos mentais graves. Esse projeto lá só veio acontecer em 2010, Ele foi aprovado pela Secretaria, mas ele veio acontecer em 2010. Com o nome Encena Insanidade. Então, Encena Insanidade era uma oficina de teatro para usuários de diferentes CAPs de Salvador, Então, essa proposta primeiro foi levada para a AMIA, que é a Associação Metamorfose Ambulante, que é formada por pessoas que fazem seus tratamentos nos CAPs, familiares, É um movimento de usuários pela saúde mental. E quando eu apresentei a proposta, eles gostaram muito, falaram, não, tudo bem, a gente então topa. E nesse caminho, eles foram aos CAPs, os próprios usuários foram aos CAPs convidar
colegas e amigos que eles achavam que tinham alguma afinidade com o teatro. E aí a gente começa em 2010 no Espaço X do Bahia, com um grupo de 20 usuários, todos adultos. Naquela época era uma equipe, né, como tinha sido aprovado pelo projeto, então tinha uma equipe com outro professor de teatro, outra psicóloga, então éramos mais ou menos 3 pessoas ali na organização diária dessas atividades. E a gente começou um processo de investigação do teatro, né? Então, desde aquele momento eu dizia assim, eu não estou fazendo terapia, eu sei fazer teatro e a gente vai fazer teatro. E com isso, eu conto que a primeira experiência, né, de levar esse grupo ao palco foi assim de muito atravessamento, né? Para quem assistia da plateia, porque nunca tinha visto aquelas pessoas, né, cantando, dançando, decorando falas, interpretando, né? Então, um pouco isso que você falou, assim, também das famílias reconhecerem seus entes, né, em cima do palco, dando outro valor, né? Então, a mãe, que era uma doente na cama, de repente virou uma atriz, né? O tio, que era bêbado, de repente, no palco, era um ator, né? Então, aquela experiência foi muito impactante para quem estava na plateia, né? E para quem estava no palco, né? Para eles também foi uma experiência muito atravessadora, assim. E aí eu brinco que o projeto termina, como a gente ainda tem as nossas políticas culturais ainda muito, né, curtas, pontuais. Aquele projeto teve 4 meses de duração, ele termina. E esse grupo diz, bom, mas agora você abriu uma porta aqui e a gente quer mais. Né? E aí eu ali no meu auge dos meus 25 anos falei, então vamos. E começamos uma trajetória de um grupo independente formado por usuários de saúde mental, né? Esse espetáculo que a gente estreou nessa primeira oportunidade se chamava Os Incênicos. Né? A gente fez uma brincadeira porque a ideia do espetáculo era mostrar a perspectiva deles, né, sobreviver nessa sociedade a partir desse estigma, né? Então o estigma da loucura, né, o estigma do adoecimento psíquico e cínicos também material de classe. Exato, né? Tem um recorte de são pessoas que estão em situação de muita vulnerabilidade social. Mas em cínicos era uma palavra que reunia talvez essa nova categoria de pessoas, né? Porque eles não deixavam de ser loucos, ou seja, a insanidade estava ali, mas agora eles eram também artistas da cena, né? Então, Incênicos foi, na verdade, o nome do nosso primeiro espetáculo, que depois virou o nome do grupo. Né? A gente se identificou tanto com aquele nome que isso foi incorporado como nome do grupo. E desde então a gente começou um trabalho de 15 anos, né? Agora os Incênicos celebram nesse ano 15 anos de existência. Eu digo de existência e de resistência, porque a gente trabalha de fato nessa interlocução da saúde, né? Da saúde mental principalmente, do teatro, né? Das artes cênicas, com dificuldades, porque a gente encontra tanto as dificuldades do campo da saúde mental como as dificuldades do campo da cultura, né? Então, a gente, de fato, resiste enquanto um grupo independente, sem apoio fixo, né? Então, tentando editais, tentando captar, fazer campanhas para doação, fazendo diferentes formas de poder arrecadar recursos para, né, contemplar as nossas montagens e também para que esse projeto tivesse um retorno financeiro para os artistas, né? Então, eu acho que ao longo desse trabalho, assim, uma das coisas que eu tenho marcado muito é que o teatro é um trabalho, né? Então, quando a gente se apresenta, tem cachê, né? A gente normalmente vai a partir de uma contratação. Então, além do teatro, a gente faz muitas participações em congressos, né? Em eventos, na universidade. E também de instaurar isso, que esse é um projeto de trabalho. Né? Então, como trabalho, eles precisam também ter um reconhecimento financeiro sobre isso, né? E assim que essa experiência vem se guiando, né? Tanto no campo da arte, como talvez da economia solidária, né? Pensando também nessa possibilidade de geração de renda, né? Eu assisti, acho que todas as encenações que vocês fizeram, né? O trabalho. Primeiro os Incênicos, depois vocês fizeram o cabaré, as peças. A gente já tem hoje 6 espetáculos, né? Então a gente fez o Encena Insanidade, depois a gente apresentou um que chamava São Salvador, Cidade em Versos, que era um recital de poesia sobre a cidade. O nosso grande sucesso foi o Balada de Amor, que é esse que foi no Cabaré dos Novos. A gente também montou depois um espetáculo que chamava Quem Está Aí, que foi uma parceria junto com o Bando Flores da Massa, que era um grupo musical de internos e também não internos, né? Tinham profissionais e outras pessoas, do Juliano Moreira. Né? Então esse trabalho também é o Hospital Psiquiátrico aqui ainda em ativação ainda em Salvador. Né? E por último, nosso último espetáculo agora se chamou, a gente estreou 2022 a 2023, Assim É, Se Lhe Parece, que era uma adaptação de um conto de Pirandello, de uma obra de Pirandello, né? De um livro de Pirandello. E agora,
Em 2025, a gente está trabalhando no nosso espetáculo de celebração desses 15 anos. Né? Eu me lembro que foi uma revelação, algo que a gente não via, comoveu o público. Não era só, eu fui lá porque próxima de você, acompanhando, é Renatinha, vamos lá. Mas eu percebi, eu senti, e o público lá presente, tocado. Dentro das coisas, assim, dos sentimentos e da experiência, que me chamou a atenção foi muito a importância daquele paciente ou daquele artista ser reconhecido pela família. A família estava, e que são, a gente sabe, vulneráveis, que é um peso na família, o que fazer com aquela pessoa. Eu pude perceber que tinham pacientes, como você disse, graves, né, em situação mesmo, não era alguns bem pesados, salvo enganos, com tentativa de suicídios, tinham alguns. E a questão, Renatinha, que me chamou a atenção depois numa conversa, é que à medida em que esse trabalho era desenvolvido, que eles se integravam, eles se reconheciam e eram reconhecidos socialmente, né? Acolhidos com um lugar político, porque passaram a reivindicar atendimentos, trabalhos, financiamento, o salário. Então eles passam a ser sujeito político. Mas também me chama a atenção que inicialmente era um grupo que tomava um número absurdo de medicamento. E ao longo da construção, dos ensaios, da preparação e da apresentação, eu tenho a impressão que caiu a 50% o uso de medicação. Né? Na verdade, assim, aquela fala de isso aqui não é um grupo terapêutico, né? Sim. Não negava a função terapêutica daqueles encontros, né? Inclusive isso, assim, a ideia de não reduzir a atividade a um espaço de terapia, sim, né? Possibilitou, sim, de fato de que outras terapêuticas acontecessem, né? Dentro das vidas pessoais, né? E tudo isso. Então eles relatam muito, de fato, né? Uma menor quantidade de medicação, né? Uma redução também dos processos de internação, né? Alguns deles têm, de fato, né? Transtornos graves, então tem perfis de esquizofrênicos, né? Bipolares, pessoas com muitos históricos de tentativa de suicídio e que durante essas atividades, né, mostraram uma mudança, né, desse, sim, perfil, conseguiram juntos com seus médicos, com os psiquiatras, sim, as psicólogas, né, fazer uma redução né, dessa medicação, sim, desse consumo, né? E de fato o que a gente percebe é que tanto do ponto de vista individual, né, tem um crescimento enorme, então também dizer isso, que é o mesmo grupo há 15 anos, né? A gente tem algumas pessoas que entraram ali no meio do processo há 7 anos, mas não é um grupo rotativo, né? Então eu acompanho essas pessoas, né? Estamos juntos há 15 anos, grande parte do grupo. Então fica visível para a gente as transformações ao longo desse tempo, né? O processo de autonomia. Já tivemos atrizes do grupo que ganhou o prêmio Braskem, que participa de outras montagens. Então, quanto isso foi... Que é uma premiação dos melhores na música, no teatro. O prêmio Braskem é o único prêmio de teatro em Salvador, né? Hoje se chama Bahia Aplaude. Era um prêmio antigo, que uma época foi financiado pela Braskem, então ganhou, sim, esse nome. E é um prêmio de reconhecimento, né? Isso. Então, a Elis Leide ganhou um prêmio na época, né, como atriz revelação, por conta de um trabalho que ela fez com uma outra produção. Mas isso, de fato, né, ela sempre diz assim, é uma conquista de um grupo, né, de entender o quanto o esforço daquele grupo, né, levou a essa posição. A gente fala, Pel, que no processo da reforma psiquiátrica, né, brasileira, uma das dimensões da reforma são as transformações socioculturais, né? Então não dá pra gente pensar uma sociedade sem manicômios, sim, se a gente não transformar essa sociedade, né? A gente ainda vive uma sociedade muito psicofóbica, preconceituosa, estigmatizadora, né? Então a loucura ainda é vista como um lugar de periculosidade. Sim. A gente vê hoje em dia como isso se atualiza, por exemplo, nos memes de CAPS, né? Então virou agora uma moda, você vê crianças e adolescentes compartilhando memes sobre os CAPS,
como se isso fosse, os CAPs fossem um novo manicômio, né? E isso, na verdade, é a reprodução de um preconceito, né? Na medida que eu afasto a população e digo, isso aqui é lugar de maluco, as pessoas não buscam CAPs para atendimento porque elas fazem a leitura que está ali, que chega na internet, né? Que chega pelo memes. Então, o quanto esse processo da reforma psiquiátrica, ele precisa de uma reforma também social e cultural. Social e política, e de financiamento, de política pública. Também. Apesar de ter nascido num edital dentro de uma secretaria de Estado de Cultura, financiado e tal, com uma lógica de financiamento plural, democratizantes, de pontos de cultura e tal, e a Bahia teve, nesse período que você citou, que foi criado, muito importante. Na época eu estava no governo e pude acompanhar a implementação de pontos de cultura em 417 municípios da Bahia. Então, essa pluralidade. Mas ainda com bons resultados, com inclusão de escolas de capoeiras, de comunidade indígena, de jovens quilombolas, mas isso precisa ser política de Estado. Na verdade, mais do que de política governamental, ser uma política de Estado e de saúde mental. Ali entre 2008 e 2010, quando o Gilberto Gil estava no Ministério da Cultura, existe um primeiro movimento de organização e de formalização do acesso, né, do direito ao acesso à cultura no campo da saúde mental. Então, até então, a gente não tinha editais específicos para a área, né, a gente não tinha uma política realmente que pensasse arte e cultura para esse grupo de pessoas, né? Então, naquele momento acontece um movimento no Brasil, a gente vê inclusive a criação de muitos grupos, né? Assim como tem os incênicos, ou como tem o ENS, que eu contei logo no início, hoje no Brasil existem muitos grupos que fazem esse trabalho, né? Então, no campo das políticas a gente avança um pouco e depois a gente congela, porque depois nada mais acontece. Eu lembro, você citou que foi o ministro da Cultura Gilberto Gil, mas com uma sustentação interessante, até onde eu sei, do Juca Ferreira, que é cultura e que ele traz uma espécie de... Ele morou na Suécia um tempo da ditadura, ele ficou uns 10 anos exilados lá, e ele traz essa experiência, esse exemplo e essa vontade de disseminar cultura e de agregar cultura, não com uma tradição da cultura elitista, uma cultura regional com mais recursos no Sudeste. Eu pude testemunhar que havia ciúme, mas como está faltando dinheiro para a grande cultura do Sudeste, com trabalhos maravilhosos de teatro, de cinema, mas é uma proposta política de democratizar os recursos, de ampliar esses recursos, de cálculo mesmo de que qual era a renda per capita de cultura que se investia no Brasil. Eu acho que era de centavos naquele período. Então, isso sem dúvida, mas é como você diz, depois depois é uma proposta que não vai à frente. Então, a gente, de fato, não conseguiu avançar muito, né, nessa questão, principalmente dos financiamentos, né? Mas o que a gente observa é que, por exemplo, esses grupos que surgiram, eles conseguiram sair da bolha, né? Ou eles conseguiram sair dos muros dos manicômios, né? Então, uma das coisas é que muitos grupos conseguiram certa visibilidade. A própria proposta dos incênicos, ela já nasce fora de um centro de saúde. Ela não saiu dentro de um CAPS, né? Logo no início, a gente vai para um teatro. Porque a ideia é de que, se a gente pensa em cuidado e liberdade, a gente precisa entender que todos os outros instrumentos da nossa sociedade também são espaços de cuidados, né? Não cabe só ao CAPS cuidar. Cabe ao teatro, cabe, né, a segurança patrimonial, saber como trabalhar quando vem uma pessoa com transtornos mentais por aquele espaço, né? Então, e dentro desse campo sociocultural, né, das transformações socioculturais, a prática dos incênicos também produziu uma outra coisa, que é isso que você fala, assim, a gente tinha muita plateia que dizia assim, eu fui ver um teatrinho dos doidinhos, e quando eu cheguei lá eu descobri que era muito diferente. Então, esse lugar também do teatro como um instrumento de transformação da subjetividade daquele público sobre a loucura, sobre o transtorno mental, né? Das limitações que a gente às vezes acha que o outro tem e que aquilo não acontece. Então, da importância desses projetos, não só do campo de vista individual, mas para a transformação social, porque ele produz também na plateia, né? Ele também aproxima, ele também se identifica com os atores, então isso cria outros espaços, né? Outros espaços, acima de tudo, outra estética. E estética como um conceito de político, né?
de visão de mundo, de inclusão e de importância do outro. O outro não é estranho, o outro não me mete medo, o outro se ergue como um sujeito, né, de atenção, de arte, de linguagem, de voz e de bem-estar. Claro, e de bem-estar. E principalmente isso que você fala assim, né? Há um deslocamento, né? Quando uma plateia vai e paga para entrar num teatro, para ver os loucos em cima do teatro, a gente produziu ali um deslocamento porque na sociedade essas pessoas não são vistas, né? A população não quer ver essas pessoas, né? A gente tem um manicômio para isso, para não ver os doidos. Exatamente, então, não quero ver. Exato. Quando a gente muda e a luz está sobre essas pessoas e a voz é das pessoas e eu agora sou plateia, isso também tem um lugar político, né? De dizer que existem outras formas de existência, de vida, né? Isso que você fala dos corpos, então são outros corpos, não é o galã que está em cena, né? Nem necessariamente essa beleza normatizada. Renata, você falou de todas essas mudanças, essa revolução mesmo de relacionamento, de respeito, de admiração, de gosto, que integra aquele que estava discriminado, estranho, que eu não quero ver e que não é visto. E que não é visto, né? Que é excluído do núcleo até mesmo familiar. E você falou o conceito de espaço, então o território. Eu me lembro, veja se minha memória é correta. Aquela peça que você montou do cabaré, onde foi? Foi no Vila Velha, né? No Cabaré dos Novos, no Teatro Vila Velha. Foi no Teatro Vila Velha, que é um teatro tradicional. Você fez algum trabalho, Renata, no Hotel da Bahia, no antigo Hotel da Bahia? Não. Não? Não. Foi no teatro. Mas olha, a memória que eu tenho é que o Teatro Cabaré foi tão vivo e aquele espaço de teatro, ele ganhou uma nobreza de uma linguagem de cabaré, de movimento, de decoração, de música, de dança, de sensualidade, né? Então, você ganha espaços, você instaura uma linguagem naquelas vidas de sofrimento, de exclusão, de precariedade, né? De dor psíquica, né? Houve perdas de vida, né? Houve... Ao longo desses 15 anos, nós já tivemos 3 dos nossos atores que faleceram, né? Então, por questões de saúde, né? Mas muito ligado também há uma discussão, né, do que é a medicalização, né, nesses corpos. Então, né, a gente faz hoje uma leitura muito, né, de como eles estavam também muito medicados, né, enquanto o corpo em algum momento também não responde a tanto remédio psiquiátrico. Mas eu acho que isso, né, do território, a gente, claro, uma das coisas é essa, assim, é ocupar de fato os espaços de cultura, né? Então a gente já se apresentou na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, no Cabaré dos Novos do Teatro Vila Velha, no Teatro Gregório de Matos, né? Então, de fato, a gente ocupou lugares, posições que não eram bem vistas, né, no primeiro momento, aquele grupo. Estavam reservadas para esses atores ou público. Inclusive no campo da cultura, porque a primeira leitura da classe artística isso aí é um trabalhinho de teatrinho, isso não é teatro de verdade, né? Então também é colocar dentro do campo da cultura e dizer, olha, a gente precisa parar com essa leitura de que o que é arte e o que é, né? A gente ainda faz essa leitura de que a arte é nobre e a cultura ela é inferior, né? A gente fala em cultura popular e arte, né? Então, de fato, no campo da saúde mental não existe essa diferença, né? E isso também é uma forma de se impor no campo artístico. Depois de muitos anos, hoje é que a classe artística consegue reconhecer o trabalho que a gente faz do campo de vista estético, né? Mas a linguagem artística de teatro. Exato, né? De uma assinatura estética. Porque no primeiro momento, às vezes, também acaba fazendo uma leitura mais rasa, né? Como se fosse apenas um teatrinho, né? Eu brinco assim, isso aqui não é teatrinho, né? A gente fazer teatro de verdade. E nessa experiência toda, eu acho que um dos momentos mais bonitos, assim, ainda na apresentação do primeiro espetáculo, estava entre uma sessão e outra, uma das atrizes vem para mim no camarim e ela diz assim, Renata, eu tenho medo de morrer. Eu falei, mas todo mundo tem medo de morrer, eu também tenho medo de morrer. Aí ela falou assim, não, eu tenho mais medo de morrer do que você. Aí eu falei, por que você acha que seu medo é maior do que o meu? Aí ela fez assim, porque só agora que eu tô nascendo de verdade. Então, de fato, o quanto essa experiência trouxe e produziu vida, né? Eu digo que o melhor espetáculo dos encênicos é a existência dos encênicos, porque nenhuma das peças vai dar conta, de fato, né, do que é a potência desse trabalho, assim, né? Renatinha, obrigada. Obrigada por tudo, pelo trabalho
pelo amor, pela amizade, pelo bem-querer. Mas antes da gente concluir, qual é o nome da peça que vocês estão montando? Já tem um nome? A gente ainda está em processo, né? Deve acontecer agora no segundo semestre. Por enquanto é Desaparecer, mas ainda estamos aí pensando um pouco o que vai ser, né? É um espetáculo que fala das nossas perdas. Então é um espetáculo que está tratando disso assim também, né? Em breve, 15 anos, e estaremos em cena. Estarei lá para assistir vocês. Acho bom. Eu vou. Aguardo vocês no nosso próximo episódio.